Olá, meus amigos! Hoje, com a idade que eu tenho, consigo lembrar do cheiro daquela panela de sopa fervendo no fogão de lenha, misturado com o barulho do vento batendo nas telhas da nossa casa. Era um cheiro bom, quente, daqueles que abraçam a gente por dentro. Mas naquele dia, aquele cheiro virou lembrança de uma dor que nunca mais saiu do meu peito. Meu nome é Catarina. E essa dor que eu carrego, por mais velha que eu fique, não diminui. Ela só muda de forma. Vai ficando mais mansa, mais quieta, mas continua ali, feito cicatriz em pele fina. Qualquer toque acorda tudo de novo. Eu era a única filha mulher numa casa cheia de homem. 4 irmãos. Osvaldo, o mais velho, que andava pelo terreiro como se fosse dono de fazenda. Milton, que vivia com o nariz enfiado no caderno da escola. Sebastião, que era calado feito pedra e obedecia sem questionar. E Valdir, o caçulinha, que minha mãe tratava como se fosse feito de vidro. E eu no meio. A que não estudava, a que não sentava primeiro, a que não recebia cafuné na hora de dormir. Desde que me entendo por gente, aprendi que o meu lugar naquela casa era diferente. Minha mãe, Isaura, dizia que homem precisava estudar para ser alguém, e mulher precisava trabalhar para ajudar. Então, enquanto meus irmãos pegavam o caminho da escola, com o caderno debaixo do braço, eu pegava o caminho da roça com enxada nas costas. A gente morava num pedaço de terra no interior de Goiás, daqueles lugares onde o cerrado se abre inteiro e o céu parece maior que em qualquer outro canto do mundo. A casa era de pau a pique, com paredes grossas que rachavam no tempo da seca e inchavam no tempo da chuva. O chão era de terra batida, varrido toda manhã antes do sol esquentar. Tinha 3 cômodos: a cozinha grande, com o fogão de lenha no canto, e a mesa de tábua onde a família se sentava, o quarto dos meus pais, e o quarto onde eu dormia com meus irmãos, separada deles por uma cortina feita de retalho de saco de farinha que minha mãe costurou numa tarde sem dizer para quê. Meu pai, o homem que me criou, que eu chamava de pai, se chamava Geraldo. Seu Geraldo era meeiro. Plantava na terra dos outros e ficava com a metade do que colhia, quando o dono da terra achava justo. Nem sempre achava. Ele era homem calado, de pele escura de tanto sol, mãos rachadas que pareciam mapa de estrada velha. Acordava antes do galo e voltava depois do sol. Sentava no toco de peroba que ficava na frente da casa, tirava o chapéu de palha e ficava olhando o cerrado escurecer sem falar nada. Comia na bacia dele, separada, a maior da casa. Ninguém tocava naquela bacia. Era a bacia do seu Geraldo. E pronto. Depois de comer, ia pro quarto e dormia. No outro dia, tudo de novo. Nunca me bateu, mas também nunca me chamou pelo nome com carinho. Nunca perguntou se eu estava cansada. Nunca disse para minha mãe que aquilo não era jeito de tratar uma menina. Ele via. Eu sei que via. Mas ficava quieto. E o silêncio dele, com o tempo, foi doendo tanto quanto as palavras da minha mãe. E as palavras da minha mãe, essas doíam de verdade. Não era grito, não era tapa, era pior. Era um jeito de me tratar como se eu fosse menos. Como se eu tivesse nascido devendo alguma coisa que nunca ia conseguir pagar. Meus irmãos acordavam com o café pronto. Eu é que fazia o café. Meus irmãos sentavam na mesa e esperavam a comida. Eu é que servia. Meus irmãos voltavam da escola e tinham tempo de brincar no terreiro. Eu voltava da roça e ainda tinha roupa para lavar no tanque de cimento que ficava nos fundos, perto do pé de pequi. E sabe o que mais doía? Não era o trabalho. Trabalho eu aguentava. O que doía era ver minha mãe alisar o cabelo do Osvaldo antes de dormir, enquanto eu ficava no canto do quarto enrolada no lençol fino, esperando um carinho que nunca vinha. Doía ver ela guardar o pedaço maior da rapadura pro Milton, porque ele tinha ido bem na prova. Doía ouvir ela cantar baixinho pro Valdir quando ele chorava de noite e nunca ter cantado para mim. Tinha dia que eu ficava sentada no chão da cozinha, depois que todo mundo já tinha ido dormir, e ficava passando a mão na borda do meu prato vazio. Não sei por que fazia isso. Acho que era um jeito de sentir que pelo menos o prato era meu. Que pelo menos aquele pedaço de louça lascada me pertencia.
Eu fui crescendo com uma pergunta presa na garganta que não tinha coragem de fazer. Por quê? Por que eu era diferente? Por que comigo era assim? O que eu tinha feito de tão errado para merecer aquele tratamento? Mas menina pobre no interior de Goiás naquele tempo não fazia pergunta. Obedecia, trabalhava, engolia. E eu engolia. Engolia o silêncio. Engolia a fome. Engolia a vontade de chorar no meio da roça, quando o sol queimava minhas costas e ninguém vinha perguntar se eu queria água. A única pessoa nesse mundo que me fazia sentir que eu existia de verdade era minha madrinha, Dona Palmira. Ela morava sozinha numa casinha do outro lado do ribeirão, uns 15 minutos cortando pelo pasto. Era viúva, sem filhos, vivia de fazer doce de leite e rapadura para vender na feirinha da cidade. Tinha as mãos sempre quentes, sempre cheirando a caramelo e canela, e um jeito de olhar para mim que me fazia sentir que eu tinha valor. Quando eu conseguia escapar um tiquinho, corria para lá. Sentava no degrau da varanda dela, comia um pedaço de rapadura e falava tudo que estava entalado. E ela ouvia. Ouvia sem interromper, sem julgar, sem mandar eu calar a boca. Foi para Dona Palmira que eu disse, um dia, com a voz tremendo, que ia embora daquela casa. Que nem que fosse descalça, eu ia. Ela passou a mão no meu cabelo, devagar, e respondeu com aquela calma que só gente que já sofreu muito consegue ter. Respondeu que eu ia sim, mas que fosse com força, não com raiva. Que raiva pesava demais nas costas de quem caminha longe. Eu guardei essa frase dentro de mim, como quem guarda semente em lata, sem saber ainda que um dia ela ia germinar. Mas antes de germinar, antes de eu encontrar força para qualquer coisa, veio o dia da sopa. O dia que eu nunca esqueci. O dia que me ensinou, da maneira mais cruel que existe, qual era o meu lugar naquela casa. Naquele dia, o sol estava de rachar pedra. Eu tinha saído de casa antes de clarear o dia, junto com seu Geraldo, para capinar um pedaço de terra que o dono da fazenda queria limpo até o fim da semana. Terra dura, cheia de toco e raiz velha, que a enxada batia e voltava tremendo na mão. Eu trabalhava do lado do meu pai, sem trocar palavra. Ele num canto, eu noutro. O barulho era só o da enxada mordendo o chão e o canto de um bem-te-vi que insistia em ficar num galho seco por perto, como se estivesse vigiando a gente. Minha mão já estava vermelha de tanto apertar o cabo de madeira. Tinha uma bolha no meio da palma que tinha estourado no dia anterior e agora ardia toda vez que eu fechava os dedos. Mas eu não parava. Não podia parar. Se eu parasse, meu pai não ia dizer nada, mas minha mãe ia saber. Sempre sabia. E aí vinha aquele olhar que cortava mais que qualquer palavra. O sol foi subindo e o calor foi ficando insuportável. O chão do cerrado soltava uma quentura que subia pela sola da sandália e queimava a planta do pé. Eu sentia a cabeça latejar, a boca seca, os braços pesados. Mas continuava. Continuava porque lá no fundo da minha cabeça, o que me empurrava era uma promessa. Minha mãe tinha dito na véspera que ia fazer sopa de galinha. Eu tinha ouvido ela falar com Osvaldo na hora da janta. Amanhã vou matar aquela garnizé gorda e fazer uma sopa para vocês. E quando ela disse aquilo, meu coração acelerou. Porque sopa de galinha, naquela casa, era acontecimento, era quase festa. A gente passava a semana inteira comendo feijão ralo com farinha e de vez em quando uma abóbora cozida com sal. Galinha era coisa de outro mundo. Então eu trabalhei. Trabalhei com força, com vontade, pensando naquela sopa. Pensando no gosto do caldo quente descendo pela garganta, no pedaço de mandioca amolecido, no cheiro de couve refogada. Era como se aquela sopa fosse um prêmio. Como se por um dia eu fosse ser igual aos meus irmãos. Quando o sino da igrejinha tocou lá longe, marcando o meio-dia, eu larguei a enxada e olhei para o meu pai. Ele fez um gesto com a cabeça, aquele gesto calado que significava pode ir, e eu fui. Corri pelo pasto, passei pelo ribeirão, subi a ladeirinha de terra e entrei pelo portão dos fundos. Cheguei na porta da cozinha ofegante, com o peito subindo e descendo, os pés cobertos de poeira vermelha e o vestido encharcado de suor.
E o cheiro me acertou em cheio. Sopa de galinha, fumegando, o vapor subindo da panela preta que ficava no canto do fogão, aquela panela grande de ferro que minha mãe usava só em ocasião especial. O cheiro de gordura de galinha misturado com couve, mandioca, um toquinho de alho amassado que perfumava tudo. Era tão forte, tão bonito, que meu estômago respondeu na hora com um ronco alto que eu tentei esconder apertando a barriga com a mão. Meus irmãos já estavam sentados à mesa. Osvaldo na ponta, com o prato cheio e o pão de milho mergulhado no caldo dourado. Milton do lado dele, soprando a colher antes de levar à boca. Sebastião quieto, comendo devagar, com aquele jeito contido de sempre. E Valdir, o caçula, balançando as pernas debaixo da mesa porque os pés não alcançavam o chão, rindo de alguma coisa que Osvaldo tinha falado. A bacia do meu pai estava na ponta da mesa, cheia, esperando ele chegar. E minha mãe estava de pé, de costas para mim, servindo mais uma concha para o Osvaldo. Nem virou quando eu entrei. Nem virou quando minha sandália raspou no chão de terra. Nem virou quando eu fiquei parada ali, encostada no batente, esperando. Eu esperei. Fiquei parada, com as mãos penduradas do lado do corpo e o coração batendo rápido, esperando que alguém olhasse para mim. Que alguém dissesse, senta aqui, Catarina, vem comer. Que minha mãe virasse e colocasse um prato na mesa para mim como fazia para os outros. Esperei mais um pouco. O barulho das colheres raspando nos pratos era o único som da cozinha, junto com o estalar da lenha no fogão. Até que juntei uma coragem que veio não sei de onde e perguntei, com a voz fininha, quase pedindo desculpa por existir, se eu podia comer. Isaura suspirou. Foi um suspiro fundo, pesado, daqueles que parece que carregam o cansaço do mundo inteiro. Mas não era cansaço de trabalho. Era cansaço de mim. Como se a minha presença ali fosse um peso que ela não sabia mais como carregar. Ela pegou a colher de pau, mexeu o fundo da panela sem pressa e falou, sem virar, sem me olhar, que se sobrasse eu comia. Que primeiro comiam os que estudavam e meu pai. Nenhum dos meus irmãos levantou os olhos do prato. Nenhum disse nada. Osvaldo continuou mastigando. Milton assoou o nariz. Sebastião olhou para a mesa. Valdir nem percebeu, ocupado demais tentando pescar um pedaço de mandioca com a colher. E eu fiquei ali. Fui até o banquinho de madeira que ficava perto da porta, aquele banquinho baixo, de 3 pés, que rangia quando a gente sentava, e me sentei, com as mãos no colo, os joelhos juntos, o estômago doendo de fome e o peito doendo de outra coisa que eu ainda não sabia o nome, mas que hoje sei. Era vergonha. A vergonha de não ter lugar. Fiquei sentada ali enquanto meus irmãos comiam. Ouvindo os sons da mesa, sentindo o cheiro da sopa entrar em mim pelo nariz e não chegar ao estômago. Era uma tortura diferente. Não era fome de pobre que não tem comida. Era fome de quem vê a comida na frente e não pode tocar. Quando todo mundo terminou, minha mãe pegou a panela, inclinou para o lado e raspou o fundo com a colher de pau. Caiu no prato um restinho de caldo ralo, um talo de couve murcho e uns pedaços de mandioca que tinham grudado no fundo. Ela pôs o prato na minha frente, em cima do banquinho mesmo, e mandou eu aprender desde cedo a conhecer o meu lugar. Eu peguei a colher. A mão tremia. Levei à boca e senti o gosto salgado das minhas próprias lágrimas se misturando com aquele restinho de caldo. Comi sem pressa. Não porque quisesse saborear, mas porque, se eu comesse rápido, ia acabar logo, e aí ia sobrar só o vazio. Ninguém me olhou. Ninguém disse nada. E o pior de tudo é que eu achava que era normal. Achava que toda menina vivia assim. Que toda mãe tratava a filha daquele jeito. Que eu era menos mesmo. Que eu merecia aquele banquinho, aquele restinho, aquele lugar perto da porta enquanto os outros ficavam na mesa. Levei muitos anos para entender que não. Que aquilo não era normal. Que nenhum filho deveria sentar num banquinho esperando sobra enquanto os irmãos comem na mesa. Mas naquele dia, naquela cozinha quente, com o cheiro de sopa grudado nas paredes e o som da lenha estalando no fogão, eu só sabia de uma coisa: que aquela frase da minha mãe tinha entrado em mim como lâmina. E lâmina,
Quando entra fundo, a senhora sabe, não sai sem deixar marca. Depois daquele dia da sopa, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi uma mudança que se vê por fora. Foi por dentro. Foi como se uma portinha que eu ainda tentava manter aberta tivesse fechado de vez. A portinha da esperança de que minha mãe um dia ia me tratar igual. Eu continuei fazendo tudo o que fazia antes. Levantava antes de todo mundo, acendia o fogão, fervia a água, torrava a farinha de mandioca na frigideira de ferro, fazia o pirão de leite para os meninos e servia cada um na mesa antes de sair para a roça com meu pai. Quando voltava, lavava a louça, varria o terreiro, buscava água no poço que ficava atrás do pé de pequi e ainda ajudava a preparar a janta. Meus dias eram todos iguais, um atrás do outro, como contas de um rosário que nunca terminava. Mas agora eu fazia tudo calada. Antes, às vezes eu ainda tentava puxar conversa com minha mãe. Falava do passarinho que tinha visto na cerca, da flor que nasceu no meio do mato, da chuva que estava demorando para vir. Tentava achar uma fresta por onde passar um pouquinho de afeto. Mas depois daquele dia, eu parei de tentar. Minha mãe percebeu. Eu sei que percebeu, porque uma vez, quando eu estava estendendo roupa no arame dos fundos, ela veio até a porta e ficou me olhando. Ficou ali uns minutos, parada, com os braços cruzados e o rosto duro. Depois voltou para dentro sem falar nada. E eu continuei estendendo, fingindo que não tinha visto. O que mais me machucava não era o trabalho pesado. Era o contraste. Era ver com os meus próprios olhos como era a vida dos meus irmãos e entender que a minha era outra. Osvaldo, o mais velho, era o orgulho da casa. Minha mãe falava dele com a voz cheia de vaidade, como se tivesse parido um príncipe. Ele estava terminando o primário na escola da vila e já falava que queria ir para a cidade estudar mais. Minha mãe guardava cada caderno dele, cada prova, cada papel escrito, como se fossem documentos preciosos. Punha dentro de uma lata de biscoito que ficava em cima do guarda-roupa, no quarto dela, num lugar que eu não podia mexer. Milton era o segundo e era o mais parecido com meu pai de criação. Calado, obediente, não dava trabalho. Ia para a escola, voltava, ajudava um pouco no quintal e ficava sentado no degrau da varanda lendo algum gibi que conseguia emprestado na venda do seu tertuliano. Minha mãe não fazia festa com ele como fazia com Osvaldo, mas também não maltratava. Era um carinho quieto, de quem reconhece que o filho existe e está ali. Sebastião era o terceiro. Esse era grudado na minha mãe. Dormia do lado dela quando tinha medo de trovão, segurava na barra da saia quando iam na venda, ajudava a debulhar milho sentado no chão da cozinha enquanto ela cozinhava. Minha mãe deixava. Com ele, deixava tudo. E Valdir, o caçula, era o diamante da casa. Valdir podia tudo. Chorava e ganhava colo. Pedia e recebia. Fazia arte e ganhava um sorriso. Minha mãe comprava bala de rapadura para ele toda vez que ia na feira. Trazia escondido dentro do bolso do avental e dava quando os outros não estavam vendo. Mas eu via. Eu sempre via. E cada vez que eu via, a pergunta voltava. Aquela pergunta que morava dentro de mim como bicho escondido debaixo de pedra. Por que comigo não? Tinha dias que eu ficava imaginando o que eu tinha feito de errado. Será que eu era feia demais? Será que eu era burra? Será que eu tinha nascido com algum defeito que só minha mãe enxergava? Eu me olhava no pedaço de espelho quebrado que ficava pendurado na parede do quarto e procurava naquele rosto alguma coisa que explicasse tanta rejeição. Mas só via uma menina magra, de cabelo crespo preso num rabo de cavalo mal feito, com olheiras fundas de quem dorme pouco e trabalha demais. Não achava resposta. A vida na roça era pesada, mas pelo menos lá eu estava longe do olhar da minha mãe. Quando era só eu e meu pai no meio daquele cerrado aberto, capinando ou plantando, eu conseguia respirar um pouco. Seu Geraldo não falava comigo, mas também não me machucava. A presença dele era como sombra de árvore no meio do pasto. Não fazia nada, mas pelo menos não queimava. Às vezes eu ficava olhando ele trabalhar e tentava entender aquele homem.
Ele sabia o que acontecia dentro de casa. Sabia que minha mãe me tratava diferente. Eu via nos olhos dele quando sentava na mesa e percebia que eu não estava ali junto. Ele olhava para o meu banquinho perto da porta, olhava para o prato na mesa dos meninos e baixava a cabeça. Voltava a comer na bacia dele sem dizer palavra. Uma vez, só uma vez, ele fez alguma coisa. Foi numa noite em que minha mãe estava mais dura que de costume. Eu tinha derramado um pouco de água no chão da cozinha enquanto enchia o filtro de barro, e ela veio em cima de mim dizendo que eu não servia nem para carregar água, que tinha nascido torta e ia morrer torta. Eu fiquei parada, segurando o caneco com as duas mãos, tremendo. Meus irmãos estavam na sala, ouvindo tudo. Ninguém se mexeu. Mas meu pai, que estava sentado no toco de peroba lá fora, levantou. Entrou pela porta da cozinha, olhou para minha mãe e mandou ela parar. Só isso. Uma palavra firme, de voz baixa, a única frase que eu lembro de ter ouvido ele falar em minha defesa na vida inteira. 2 palavras, só 2. Mas o jeito que ele falou fez minha mãe calar na hora. Ela apertou os lábios, virou as costas e foi pro quarto. Bateu a porta. Ficou tudo calado. Meu pai me olhou. Não disse mais nada. Pegou o chapéu e saiu de novo pro terreiro. Eu fiquei ali, no meio da cozinha, com a água pingando do caneco e o coração disparado. Não era alegria. Não era alívio. Era confusão. Porque se ele era capaz de me defender, por que só fez uma vez? Por que não fazia sempre? Por que me deixava naquele banquinho dia após dia sem abrir a boca? Eu não sabia ainda que meu pai carregava um peso tão grande quanto o meu. Que ele engolia coisas que eu nem imaginava. Que o silêncio dele não era só covardia. Era outra coisa. Uma coisa que eu só fui entender muito tempo depois, quando a verdade veio à tona e explodiu tudo que eu achava que sabia sobre aquela família. Mas naquele tempo, eu era só uma menina. E a menina só queria uma coisa: sair daquela casa. E a única pessoa que alimentava esse sonho era Dona Palmira. Dona Palmira tinha um jeito de receber a gente que fazia qualquer dor diminuir de tamanho. Não era que a dor sumia. Não sumia. Mas ali, naquela casinha de telha escura com a varanda estreita e o chão de cimento vermelho, a dor cabia. Tinha espaço para ela existir sem sufocar. Eu ia lá sempre que podia. Não era todo dia, porque minha mãe controlava meus passos como quem controla gado no curral. Mas quando aparecia uma brecha, quando ela ia na venda com Valdir, quando estava ocupada demais costurando remendo na roupa dos meninos, quando o sono da tarde pesava e ela cochilava na cadeira de palha, eu escapava. Saía pelos fundos, cortava o pasto pisando nas trilhas que o gado fazia na terra seca, atravessava o ribeirão pulando nas pedras e subia até a casinha de Dona Palmira. O caminho era curto, uns 15 minutos, mas para mim era uma travessia. Era como sair de um mundo e entrar em outro. A casa dela era simples, menor que a nossa, mas tinha uma coisa que a nossa não tinha. Cheirava a carinho. Cheirava a leite fervendo no tacho de cobre, a rapadura cortada em cima da tábua, a flor de laranjeira que crescia num galho perto da janela da cozinha. Tudo ali era quente sem queimar. Tudo ali era manso. Dona Palmira era mulher de corpo largo, mãos grossas de tanto mexer tacho, e um rosto redondo que ficava ainda mais bonito quando sorria. E ela sorria para mim. Era a única pessoa que sorria para mim sem eu ter feito nada para merecer. Sem eu ter varrido, lavado, capinado, servido. Ela sorria porque eu tinha chegado. Só isso. E isso, para uma menina que nunca recebia sorriso em casa, valia mais que qualquer prato de sopa. Eu sentava no degrau da varanda e ela sentava na cadeira de balanço atrás de mim. Às vezes me dava um pedaço de rapadura enrolado num pano limpo e eu comia devagar, sentindo o gosto de terra e mel que a rapadura tinha, deixando cada pedacinho derreter na língua como se fosse a última doçura do mundo. Às vezes ficávamos em silêncio, só ouvindo o barulho do vento sacudindo as folhas da mangueira e o mugido de uma vaca que pastava do outro lado da cerca. Outras vezes eu falava. Falava tudo.
Despejava como quem abre torneira velha que estava presa há tempo. Sai enferrujado, sai sujo, sai com força, mas sai. Contava dos dias na roça, da mão que ardia, do sol que não dava trégua. Contava que meus irmãos tinham ido na escola e eu ficado em casa. Contava que minha mãe tinha dado bala pro Valdir e para mim não. Contava que ninguém me chamava para brincar, que eu comia por último, que dormia no canto do quarto com a cortina de saco de farinha separando meu pedaço do mundo. E Dona Palmira ouvia. Ouvia tudo. Não interrompia. Não dizia que eu estava exagerando. Não mandava eu agradecer a Deus por ter teto e comida. Ela só ouvia e, quando eu terminava, passava a mão no meu cabelo e dizia alguma coisa que me fazia sentir que eu não era invisível. Uma tarde, depois que eu contei sobre o dia da sopa, e chorei tanto contando que soluçava entre as palavras, Dona Palmira ficou em silêncio por um tempo longo. O balanço da cadeira parou. Ela olhava para o horizonte, onde o cerrado encontrava o céu num risco tremido de calor, e eu vi o rosto dela mudar. Ficou sério de um jeito que eu não conhecia. Não era raiva, era outra coisa. Parecia tristeza, mas misturada com uma espécie de peso que vinha de longe. Ela soltou um suspiro fundo e disse, quase para si mesma, que minha mãe carregava uma ferida que não era desculpa para nada, mas explicava muita coisa. Eu olhei para ela sem entender. Que ferida? Que coisa? Minha mãe era dura comigo porque queria, porque não gostava de mim, porque eu era mulher e não servia para nada além de trabalhar. Era isso que eu entendia. Era isso que fazia sentido na minha cabeça de menina. Mas Dona Palmira viu que eu estava confusa e mudou de assunto na hora. Balançou a mão como quem espanta mosca e disse que era para eu deixar aquilo para lá, que ia me ensinar a fazer doce de leite no ponto certo. Que o que curava essa vida era saber adoçar o que ficou amargo. E me levou para a cozinha. Me pôs numa cadeira do lado do fogão e me deu uma colher de pau para mexer o leite no tacho. Fiquei ali, mexendo devagar, vendo a espuma branca ir ficando dourada, sentindo o calor do fogo no rosto e o cheiro doce tomando conta de tudo. E naquele momento, só naquele momento, eu me senti inteira. Mas a frase dela ficou grudada em mim. Ferida. Minha mãe tinha uma ferida. E aquela ferida explicava alguma coisa. A partir daquele dia, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu não percebia. Percebi que minha mãe nunca olhava para mim quando eu estava de costas, só quando eu estava de frente, como se procurasse alguma coisa no meu rosto que a incomodava. Percebi que quando eu ria, as raras vezes que eu ria, minha mãe se enrijecia, apertava a mandíbula, desviava os olhos e saía do cômodo, como se o som da minha risada provocasse nela alguma coisa que ela não conseguia controlar. Percebi que nas noites de temporal, quando os trovões faziam a casa tremer e todos os meninos se amontoavam no quarto dos meus pais, eu era a única que ficava do outro lado da cortina de retalho, sozinha, e minha mãe não vinha me buscar. E percebi uma coisa que talvez fosse a mais estranha de todas. Quando alguém de fora, algum vizinho ou parente distante, comentava que eu era parecida com meu pai, minha mãe cortava o assunto na hora. Mudava de conversa, saía para a cozinha, dava um jeito de encerrar, e ficava com o rosto fechado pelo resto do dia. Eu era menina, não entendia nada daquilo, só sentia que tinha alguma coisa torta naquela casa, alguma coisa que os adultos sabiam e eu não, alguma coisa que estava escondida debaixo do silêncio do meu pai, da dureza da minha mãe e das meias palavras da minha madrinha. Dona Palmira sabia. Eu tinha certeza de que ela sabia, mas não ia me contar, pelo menos não ainda. Então eu fiz a única coisa que uma menina naquela situação podia fazer. Guardei. Guardei tudo dentro de mim, do jeito que a gente guarda a brasa debaixo de cinza. Por fora parece apagado, mas por dentro continua queimando, e continuei vivendo naquela casa, comendo no banquinho, dormindo atrás da cortina, trabalhando na roça e correndo para o ribeirão toda vez que a vida apertava demais.
sem saber que a verdade, quando viesse, ia doer mais do que qualquer frase da minha mãe. A coisa que mudou tudo aconteceu numa tarde de domingo, quando a casa estava cheia de gente. Era aniversário do Osvaldo. Minha mãe tinha feito arroz doce com canela e convidado uns parentes que moravam na vila para virem passar o dia. Não era festa grande, não. Era gente simples que chegava a pé ou de carroça, trazia um prato de broa ou uma garrafa de licor caseiro e ficava sentada na sombra da varanda conversando até o sol cair. Eu estava na cozinha, lavando o copo e servindo os outros, como sempre. Passava entre as cadeiras com a jarra de limonada, enchia os copos, recolhia os pratos sujos e voltava para dentro sem que ninguém me agradecesse ou me notasse. Eu era parte da casa, como o fogão, como a mesa, como a vassoura no canto. Estava ali para funcionar, não para aparecer. Numa certa hora da tarde, quando o calor apertou e as mulheres se juntaram debaixo do pé de manga para conversar enquanto os homens jogavam truco na varanda, eu estava atrás da porta da cozinha, secando um prato, quando ouvi a voz de uma mulher que eu não conhecia direito. Era uma prima da minha mãe, Dona Generosa, que vinha de longe e aparecia só de vez em quando. Tinha a voz alta, daquelas que a pessoa fala e todo mundo num raio de 10 metros escuta, querendo ou não. Ela estava falando com outra mulher, uma vizinha chamada Dona Hortência, e o assunto era eu. Dona Generosa dizia, num tom que misturava pena com fofoca, que eu era uma coitada, que trabalhava que nem gente grande e não tinha direito a nada. Dona Hortência respondeu mais baixo, mas eu encostei o ouvido na parede e consegui ouvir. Disse que Isaura nunca tinha aceitado aquela menina, que eu era a cara dele. E Dona Generosa concordou, repetindo que sim, que eu era a cara cuspida do jesuíno. Que não tinha como negar. Meu sangue gelou. Jesuíno? Eu nunca tinha ouvido esse nome dentro daquela casa. Ninguém nunca tinha dito esse nome perto de mim. E, de repente, ali, atrás da porta da cozinha, com um prato molhado na mão e o coração batendo tão forte que eu achava que todo mundo ia ouvir, aquele nome caiu em cima de mim como pedra. Dona Generosa continuou dizendo que era pecado descontar na menina, que eu não tinha pedido para nascer, que não tinha culpa do que a mãe fez. E Dona Hortência concordou, mas acrescentou que Isaura olhava para mim e via tudo o que queria esquecer. Que era castigo que ela mesma se dava, mas quem pagava era a menina. Eu larguei o prato devagar em cima da pia. As mãos tremiam tanto que eu tinha medo de deixar cair e fazer barulho. Encostei as costas na parede e fui escorregando até sentar no chão da cozinha, abraçando os joelhos, com o coração disparado e a cabeça rodando. Jesuíno. Eu sou a cara do jesuíno. Minha mãe olha para mim e vê o que quer esquecer. A menina não pediu para nascer. Eu não entendia tudo. Era menina ainda, e tinha coisa ali que era grande demais para o meu entendimento. Mas o essencial, o miolo daquela conversa, eu peguei. E pegou em mim como raiz de espinheiro, daquelas que entram na pele e não saem nem com puxão. Seu Geraldo não era meu pai. Ou se era, tinha alguma coisa no meio que fazia minha mãe me odiar por causa de outro homem. Fiquei sentada no chão da cozinha não sei quanto tempo. O barulho da festa continuava lá fora. Risada, palma de truco, grito de menino correndo. Mas para mim, tudo tinha ficado mudo. Era como se o mundo tivesse continuado andando e eu tivesse parado ali, no chão frio, tentando encaixar uma peça que mudava o desenho inteiro. Quando consegui me levantar, saí pela porta dos fundos sem ninguém ver. Atravessei o quintal, passei pelo galinheiro, pulei a cerca baixa e fui andando pelo pasto em direção ao ribeirão. Não corri, não chorei. Fui andando com as pernas pesadas e a cabeça vazia, como quem caminha depois de levar uma pancada forte. Cheguei na beira do ribeirão e sentei na pedra grande que ficava na margem, aquela pedra lisa onde eu costumava sentar quando ia lavar roupa. A água passava devagar, com aquele som de água mansa que normalmente me acalmava. Mas naquele dia não acalmou nada. Um martim pescador pousou no galho que pendia sobre a água, ficou me olhando de lado com aquele olhinho redondo e brilhante
e depois mergulhou e sumiu. Eu invejei aquele pássaro. Queria mergulhar também e sumir, ir embora para um lugar onde ninguém soubesse o meu nome nem a minha história. Eu fiquei olhando para o meu reflexo na água e pela primeira vez não procurei defeito. Procurei outra coisa. Procurei o rosto de um homem que eu não conhecia. Procurei saber se meus olhos eram dele, se meu nariz era dele, se o formato da minha boca, que minha mãe às vezes olhava com tanta amargura, era a boca desse jesuíno que eu nunca tinha visto na vida. Passei a mão no meu próprio rosto, devagar, como se estivesse tocando no rosto de outra pessoa. E de certo jeito, estava, porque naquela hora eu já não sabia mais quem eu era. E senti uma coisa nova. Não era tristeza, não era raiva. Era um vazio enorme, como se alguém tivesse cavado um buraco dentro do meu peito e tirado de lá uma coisa que eu nem sabia que existia. A certeza de quem eu era. Porque até aquele momento, por pior que fosse a vida naquela casa, eu pelo menos sabia uma coisa. Eu era filha do seu Geraldo e da dona Isaura. Era maltratada, era ignorada, mas pertencia ali. Agora, nem isso. Agora eu era filha de um fantasma, de um nome sussurrado atrás de porta. De um homem que existia em meia conversa de mulher e no olhar amargo da minha mãe. Fiquei na beira do ribeirão até o sol começar a descer. Quando voltei para casa, a festa já estava acabando. Minha mãe estava recolhendo os pratos da varanda e nem percebeu que eu tinha sumido. Ou percebeu e não se importou. Tanto faz. O resultado era o mesmo. Naquela noite, deitei atrás da cortina de retalho e fiquei com os olhos abertos no escuro, ouvindo meus irmãos dormindo do outro lado. A respiração pesada do Osvaldo, o ressonar fino do Valdir, o corpo do Sebastião virando no colchão. Sons que eu conhecia de cor, sons que sempre me fizeram sentir que, pelo menos de noite, a gente era tudo igual. Mas naquela noite, até os sons pareciam diferentes. Pareciam sons de uma família que não era minha. Pensei em Dona Palmira, na frase que ela tinha dito: essa mulher carrega uma ferida. Agora eu sabia o nome da ferida. Jesuíno. E eu era a cicatriz viva que minha mãe era obrigada a olhar todo santo dia. Nos dias que vieram depois daquele domingo, eu virei outra pessoa por dentro. Por fora continuava a mesma. Acordava cedo, acendia o fogão, servia a mesa, ia para a roça, voltava, lavava, varria, dormia. Mas por dentro, tudo tinha se partido em pedaços que eu não sabia como juntar de volta. Eu andava pela casa olhando para os meus irmãos e me perguntando se eles sabiam. Se Osvaldo, com aquele ar de mais velho que sabia de tudo, sabia que eu não era filha do mesmo homem. Se Milton, que vivia com a cara enfiada nos gibis, já tinha ouvido alguém comentar. Se Sebastião, que era grudado na minha mãe, já tinha escutado ela chorar de noite por causa de alguma coisa que eu nem imaginava. Olhava para os meus irmãos e não sabia mais se eles eram meus irmãos inteiros ou só pela metade. E essa dúvida, que pode parecer pouca coisa para quem está de fora, para mim era um abismo. Porque eles eram tudo que eu tinha. Mesmo não brincando comigo, mesmo não me defendendo, mesmo comendo na mesa enquanto eu ficava no banquinho, eles eram minha família. Eram os rostos que eu via todo dia, as vozes que eu ouvia no quarto de noite, os corpos que dormiam do outro lado da cortina de retalho. Perder isso, perder a certeza disso, era como perder o chão. Eu precisava falar com Dona Palmira. Esperei 3 dias, que pareceram 3 meses, até aparecer uma brecha. Numa quarta-feira, minha mãe mandou Osvaldo levar o Valdir na venda do seu Tertuliano para buscar querosene. E ela foi junto porque queria trocar uns ovos por linha de costura. A casa ficou vazia, só eu e o silêncio. Larguei a vassoura no meio do terreiro e corri. Atravessei o pasto, pulei as pedras do ribeirão e cheguei na varanda de Dona Palmira sem fôlego. Ela estava sentada na cadeira de balanço, descascando laranja com uma faquinha de cabo de osso. E quando me viu chegando daquele jeito, com os olhos grandes e a respiração descontrolada, largou a laranja e se levantou perguntando o que tinha acontecido.
Eu abri a boca e saiu tudo de uma vez, atropelado, misturado com lágrima e catarro e soluço. Perguntei quem era Jesuíno. O rosto de Dona Palmira mudou na hora. A laranja que ela tinha largado rolou pelo chão da varanda e caiu nos degraus, mas ela nem olhou. Ficou parada, com a faquinha na mão e os olhos arregalados, me olhando como se eu tivesse dito uma palavra proibida. E de certo jeito, tinha. Ela ficou calada uns segundos que pareceram uma hora. Depois soltou o ar de mansinho, guardou a faquinha no bolso do avental e me mandou entrar e sentar. Me levou para dentro da cozinha. Me sentou na cadeira de palhinha que ficava perto da janela. Foi até o fogão, esquentou um caneco de leite com rapadura ralada e pôs na minha frente. Esperou eu dar o primeiro gole, aquele leite grosso e doce descendo pela minha garganta apertada, e só depois puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Perguntou onde eu tinha ouvido aquele nome. Contei tudo. A conversa de Dona Generosa e Dona Hortência. As palavras que eu tinha ouvido atrás da porta. O nome que caiu na minha cabeça como tijolo solto do telhado. Dona Palmira ouviu calada. Quando terminei, ela passou a mão no rosto, esfregou os olhos e ficou um tempo olhando pela janela, para o cerrado que se estendia lá fora com aquele verde amarelado de fim de seca. Depois virou para mim e falou pausado, escolhendo cada palavra como quem pisa em terreno cheio de espinho. Explicou que tinha coisa que não era hora de eu saber inteira, que eu ainda era menina, mas que queria que eu guardasse no fundo do peito uma verdade. Nada daquilo era culpa minha. Que o erro era dos adultos, que a dor era dos adultos, e que eu só estava pagando uma conta que não era minha. Eu perguntei, com a voz falhando, se seu Geraldo era meu pai de verdade ou não. Dona Palmira cerrou os lábios. Vi que ela estava lutando por dentro, dividida entre me contar e me proteger. Respirou fundo e explicou que Geraldo tinha me criado, me dado teto, me dado o nome dele. Que isso fazia dele meu pai. Que o resto era história de gente grande que um dia eu ia entender. Eu insisti. Disse que precisava saber por que minha mãe me odiava. Dona Palmira falou, e a voz dela falhou pela primeira vez. Respondeu que minha mãe não me odiava, que ela olhava para mim e sentia uma dor que não sabia o que fazer. E como não sabia, descontava. Que era errado, era injusto, mas não era ódio, era ferida. Eu quis acreditar. Quis muito. Mas a menina que sentava no banquinho perto da porta, enquanto os irmãos comiam na mesa, não conseguia ver diferença entre ódio e ferida. Para quem recebe, dói igual. Dona Palmira se levantou, veio até mim e me abraçou. Me apertou contra aquele corpo largo que cheirava a rapadura e sabão de coco e ficou ali, sem dizer mais nada, só me segurando enquanto eu chorava no ombro dela. Chorei tanto que, quando parei, o tecido do vestido dela estava encharcado, e ela não reclamou. Me deixou chorar até secar. Quando me soltou, segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou nos olhos. Afirmou que eu era forte, mais forte do que sabia. Que um dia eu ia sair daquela casa e construir uma vida que fosse minha. Não da minha mãe, não dos meus irmãos, não daquele nome que eu tinha ouvido. Minha. E que ela queria estar viva para ver esse dia. Voltei para casa antes que minha mãe chegasse. Entrei pela porta dos fundos, peguei a vassoura e continuei varrendo o terreiro como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado de lugar. A tristeza ainda estava ali, enorme, pesada. Mas agora tinha outra coisa do lado dela. Uma semente de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Naquela mesma semana, minha mãe fez uma coisa que piorou tudo. Foi numa noite de sexta-feira, depois da janta. Meus irmãos estavam no quarto e eu estava acabando de lavar os pratos na bacia de alumínio quando ela veio até a cozinha, parou na porta e ficou me olhando. Eu senti o olhar antes de ver. Aquele olhar pesado que ela tinha, que parecia apertar o ar ao redor. Levantei os olhos e encontrei os dela. E pela primeira vez, eu não baixei a cabeça. Sustentei. Olhei de volta. Não com desafio, não com raiva.
Só olhei. Como quem diz, eu estou aqui e eu sei. Minha mãe estreitou os olhos, cerrou os dentes e mandou eu parar de olhar daquele jeito. Disse que eu era igualzinha a ele. E saiu. Eu fiquei com o prato na mão e a água escorrendo pelos dedos. E naquele momento, pela primeira vez na vida, eu senti que não era eu que estava em desvantagem naquela casa. Era minha mãe. Depois daquela noite em que minha mãe disse que eu era igualzinha a ele, a coisa dentro de casa ficou pior do que nunca. Não era mais só frieza. Era perseguição. Minha mãe começou a me vigiar. Olhava o que eu fazia, como eu fazia, quanto tempo demorava. Se eu ia buscar água no poço e voltava 1 minuto a mais, ela já estava na porta me esperando com o rosto fechado. Se eu ficava parada no terreiro, olhando para o céu, ela gritava de dentro da cozinha mandando eu fazer alguma coisa. Se eu abria a boca para falar com meus irmãos na hora da janta, coisa rara, mas acontecia, ela cortava a conversa no meio com uma ordem qualquer. Vai buscar lenha, vai lavar aquela panela, vai varrer a sala. Era como se o fato de eu ter sustentado o olhar daquela vez tivesse acendido alguma coisa nela. Um medo que ela disfarçava de raiva. Uma urgência de me manter pequena, de me empurrar de volta para o canto, para o banquinho, para o lugar que ela tinha reservado para mim desde que eu nasci. Eu obedecia. Ainda obedecia. Mas alguma coisa em mim já não era a mesma. A menina que baixava os olhos toda vez que a mãe levantava a voz tinha ganhado uma trinca por dentro. Não era coragem, era cansaço. O cansaço de quem já levou tanta pancada que uma hora o corpo para de sentir e a cabeça começa a planejar. E foi nesse tempo que aconteceu o episódio da roupa. Era dia de lavar. Eu tinha levantado antes do sol para buscar a trouxa de roupa suja que ficava atrás da porta do quarto dos meus pais. Entrei no quarto escuro, peguei a trouxa e, quando estava saindo, meu pé tropeçou em alguma coisa no chão. Era uma caixa de madeira, pequena, do tamanho de uma lata de goiabada, que devia ter sido empurrada debaixo da cama e ficado com a ponta para fora. A caixa se abriu com o tombo e caiu no chão um punhado de coisas. Umas cartas amareladas, um pedaço de fita vermelha desbotada, uma fotografia pequena com as bordas comidas pelo tempo e um rosário de contas escuras. Eu não devia ter olhado. Mas olhei. A fotografia era de um homem. Jovem, bonito, de cabelo ondulado e olhos claros, encostado num poste de cerca com um chapéu de couro na mão. Atrás da foto, escrito a lápis com letra miúda, uma frase. Para minha Isaura. Que Deus perdoe a gente. Meu coração disparou. Virei a foto e olhei de novo para o rosto do homem. E ali, naquela penumbra de quarto com cheiro de naftalina e suor velho, eu vi uma coisa que me fez soltar o ar como se tivesse levado um soco no estômago. Eu conhecia aquele rosto. Não porque já tivesse visto aquele homem, mas porque via pedaços dele toda vez que me olhava no espelho. A testa larga, os olhos meio caídos no canto, a boca fina com o lábio de baixo mais cheio que o de cima. Era eu. Eu estava naquele rosto. Ou ele estava no meu. Jesuíno. Aquele era o Jesuíno. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei tudo. Juntei as cartas, a fita, o rosário, enfiei tudo de volta na caixa e empurrei debaixo da cama no mesmo lugar. Peguei a trouxa de roupa e saí do quarto com o coração batendo no pescoço. Fui pro tanque lavar roupa, mas não conseguia me concentrar. As mãos esfregavam o tecido e a cabeça ficava naquela foto, naquela frase. Que Deus perdoe a gente. Perdoe o quê? Minha mãe guardava foto de outro homem debaixo da cama onde dormia com meu pai de criação. Guardava cartas, guardava fita vermelha e rosário, guardava tudo escondido, como se fosse um tesouro que ela não conseguia jogar fora nem mostrar para ninguém. E naquele momento eu entendi uma coisa que Dona Palmira não tinha me dito com palavras, mas que estava ali, escondida por trás de tudo que ela disse. Minha mãe tinha se envolvido com outro homem. Um homem que escrevia bonito, que chamava ela de minha Isaura, mas que tinha feito alguma coisa grave o bastante para precisar de perdão de Deus. E eu era o fruto disso, de alguma coisa que minha mãe não escolheu carregar.
mas foi obrigada. Por isso, me olhava com tanta amargura. Porque cada vez que olhava para mim, via o rosto dele. Via a lembrança de uma coisa que a machucou fundo. E o rancor que sentia não era de mim. Era da ferida. Era do que aquele homem fez com ela, num tempo em que mulher não podia falar, não podia denunciar, não podia fazer nada além de engolir e seguir. Eu não consegui ficar calada. Naquela mesma tarde, quando minha mãe saiu com Valdir para colher abóbora na horta do fundo, eu corri para a casa de Dona Palmira. Cheguei lá suando, tremendo e despejei tudo. A caixa, as cartas, a foto, a frase. Dona Palmira ouviu com o rosto sério e, quando terminei, soltou uma risada curta, amarga, que não tinha nada de alegria. Era uma risada de quem já sabia que aquele momento ia chegar. Confirmou que já esperava por aquilo, que minha mãe guardava tudo, que nunca tinha conseguido se livrar daquelas lembranças. Eu perguntei, direto, sem rodeio, se Jesuíno era meu pai de sangue. Dona Palmira me olhou nos olhos. Demorou, engoliu seco e confirmou. Confirmou. O Jesuíno era meu pai de sangue, mas que a história era mais complicada do que eu pensava. E que não era ela que tinha que contar inteira. Que quando fosse a hora, a pessoa certa ia falar. Eu quis saber por que seu Geraldo tinha me criado se eu não era filha dele. Palmira contou que Geraldo era homem de bem, que minha mãe não tinha tido escolha, e que no interior, naquele tempo, esconder era mais fácil que enfrentar. Que todo mundo aceitou esconder, inclusive ela. Aquilo me cortou, inclusive ela. Minha madrinha, a única pessoa que me tratava com carinho, também fazia parte do silêncio. Também sabia e tinha calado. Também tinha me deixado crescer sem saber quem eu era de verdade. Eu senti uma coisa gelada subir pelo peito, como água de poço entrando por um buraco que a gente não sabia que existia. A confiança, que era a única coisa que eu tinha inteira nesse mundo, rachou. Ela viu o baque no meu rosto e segurou minha mão com força. Falou que tinha calado porque me amava. Porque sabia que aquela verdade na hora errada ia me destruir em vez de me libertar. Mas que não tinha me abandonado, nunca. Que estava ali todo dia que eu precisasse e que ia estar até o fim. Eu puxei minha mão devagar. Não era raiva, era decepção, que é pior que raiva, porque raiva passa. Decepção fica morando dentro da gente e vai comendo devagar. Voltei para casa sem falar nada. Passei pelo ribeirão sem pular nas pedras. Passei pela água mesmo, sentindo a correnteza gelada nos pés, sem me importar de molhar a barra do vestido. Deixei a água levar um pouco do peso, mas não levou tudo. Nunca levava tudo. E naquela noite, deitada atrás da cortina, com o cheiro de terra úmida ainda nos pés e o som dos grilos enchendo o escuro, tomei uma decisão que já estava nascendo há muito tempo, mas que naquele momento finalmente ganhou forma. Eu ia embora daquela casa. Não sabia quando, não sabia como, não sabia para onde, mas ia. Nem que fosse descalça, como tinha prometido para Dona Palmira. A oportunidade de ir embora apareceu de um jeito que eu não esperava. Não foi planejado, não foi bonito. Foi como a maioria das coisas que acontecem na vida de gente pobre. Veio empurrado pela necessidade. Seu Tertuliano, o dono da venda, tinha uma cunhada que morava na cidade, Dona Jurema. Mulher de um funcionário dos Correios, mãe de 3 filhos pequenos que precisava de alguém para ajudar em casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar das crianças. Oferecia teto, comida e um pagamento pequeno no fim do mês. Não era salário de verdade. Era mais uma ajuda, um trocado, mas vinha junto com uma cama para dormir e 3 refeições por dia. Seu Tertuliano comentou com meu pai num dia de sábado, quando ele foi na venda comprar fumo de corda. Contou que a cunhada estava procurando uma moça de confiança, trabalhadeira, que não desse problema. E seu Geraldo, que nunca falava de mim para ninguém, que nunca me elogiava em voz alta, olhou para o chão e disse que eu servia, que era boa de serviço. Quando seu Tertuliano trouxe a proposta para dentro de casa, minha mãe não respondeu.
Ficou parada no meio da cozinha com os braços cruzados e uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era tristeza. Não era alívio. Era alguma coisa no meio, como se ela tivesse esperando por aquele momento há tempo, mas, agora que tinha chegado, não soubesse o que sentir. Quem decidiu fui eu. Naquela mesma noite, quando a casa ficou em silêncio e todos tinham ido dormir, eu me levantei do colchão de palha, fui até a cozinha e fiquei de pé no escuro, olhando para a mesa vazia, para o fogão apagado, para o banquinho perto da porta. Fiquei ali um tempo que não sei medir. E tomei a decisão com o corpo inteiro, não só com a cabeça. Era hora de ir. De manhã, falei para o meu pai que queria ir. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, fez que sim com a cabeça e não falou mais nada. Mas na hora de virar as costas, eu vi ele passar a mão no rosto. Rápido, quase escondido. Como quem limpa alguma coisa que não quer que ninguém veja. Minha mãe não veio se despedir. Eu arrumei minha trouxa num pedaço de lençol velho. 2 vestidos, uma sandália de reserva, um pedaço de sabão, um pente de dentes largos e o único objeto que eu considerava meu. Um lenço bordado que Dona Palmira tinha me dado no meu aniversário, com as iniciais CP, costuradas no canto em linha vermelha. Catarina e Palmira. Queria que eu nunca esquecer que tinha alguém nesse mundo que me amava. Amarrei a trouxa, coloquei debaixo do braço e saí pela porta da frente. Osvaldo estava sentado no degrau da varanda e me olhou passar sem dizer nada. Milton estava no quintal e fez um gesto com a mão, um aceno meio torto que podia ser tchau ou podia ser qualquer coisa. Sebastião não apareceu. E Valdir, o caçula, veio correndo atrás de mim até o portão de arame e perguntou, com aquela voz fina de menino, se eu ia voltar. Eu agachei, olhei para ele e menti. Respondi que voltava sim, logo logo. Era a primeira mentira da minha vida, mas saiu fácil, porque era mentira para proteger, não para machucar. Ele sorriu e voltou correndo para dentro de casa. E eu virei as costas e comecei a andar pela estrada de terra que levava à vila, onde seu tertuliano ia me levar de carroça até a cidade. Não olhei para trás. Queria olhar. Meu pescoço quase virou sozinho, mas eu apertei os olhos, mordi o lábio de baixo e continuei andando. Porque eu sabia que se olhasse para trás, para aquela casa de pau a pique com o telhado torto e a fumaça do fogão subindo pelo buraco da cumeeira, eu ia sentir uma coisa que podia me fazer parar. E eu não podia parar. A única parada que eu fiz foi na casa de Dona Palmira. Ela já estava me esperando na varanda. Não sei como soube. Talvez meu pai tivesse avisado. Talvez ela tivesse sentido, do jeito que as madrinhas sentem quando a afilhada está para mudar de vida. Quando me viu com a trouxa debaixo do braço, não chorou. Dona Palmira não era mulher de chorar na frente dos outros. Mas os olhos dela ficaram vermelhos e a voz saiu mais grossa que de costume quando falou. Me entregou uma coisa para mim. Me deu um pacotinho embrulhado em papel pardo. Dentro tinha um vidro de óleo de peroba, que ela dizia que curava qualquer ferida da pele, e uma nota de dinheiro dobrada em 4. Pediu que eu guardasse, que não era muito, mas que eu guardasse. Que tinha dia que a gente precisava de um trocado para não ficar na mão de ninguém. Eu quis abraçar ela e não soltar nunca mais. Mas abracei, segurei firme por uns segundos e soltei. Porque se eu ficasse mais tempo, não ia conseguir ir. Eu agradeci por tudo. Mal consegui falar de tanto nó na garganta. Ela me desejou que fosse com Deus e que lembrasse do que tinha me falado. Força, não raiva. Saí andando. Dessa vez não segurei o choro. Deixei as lágrimas caírem enquanto eu caminhava pela trilha do pasto, com a trouxa num braço e o pacotinho de Dona Palmira no outro. Chorei em silêncio, sem soluço, só as lágrimas descendo pelo rosto e secando com o vento quente do cerrado. A carroça do seu tertuliano estava esperando na vila. Ele me ajudou a subir, acomodou minha trouxa entre os sacos de mantimento que ia entregar na cidade e deu um estalo na rédea. O burro começou a andar devagar, com aquele trote mole de bicho que conhece o caminho de cor. A viagem durou umas 4 horas.
eu fui a maior parte calada, sentada na traseira da carroça, olhando a paisagem mudar. O cerrado foi ficando mais fechado, as árvores mais altas, e de repente apareceram postes de luz, casas de alvenaria, ruas de paralelepípedo. A cidade. O lugar onde eu ia começar tudo de novo sem saber nada de nada, com 2 vestidos, um lenço bordado e um vidro de óleo de peroba. Dona Jurema me recebeu na porta da casa. Era uma casa bonita, de parede pintada, com quintal cimentado e uma varanda com grade de ferro. Perto de tudo que eu conhecia, parecia um palácio. Dona Jurema era mulher de rosto fino, mãos delicadas e voz de quem estava acostumada a mandar sem gritar. Me olhou de cima a baixo, viu minhas mãos calejadas, meus pés rachados dentro da sandália surrada, perguntou se eu era a Catarina, mandou eu entrar e disse que ia me mostrar onde eu ia dormir. O quarto era nos fundos, pequeno, com uma cama de verdade, um travesseiro de verdade e uma coberta grossa dobrada na ponta. Tinha uma janelinha que dava para o quintal e uma prateleira de madeira na parede onde eu podia guardar minhas coisas. Eu sentei na cama e passei a mão no colchão. Era macio, mais macio que qualquer coisa em que eu tinha dormido na vida. E ali, sentada naquela cama de empregada, numa casa de gente que eu nem conhecia, num lugar que eu nunca tinha pisado, eu senti uma coisa que quase não reconheci de tão rara: paz. Não era felicidade. Era cedo demais para felicidade. Mas era paz. A paz de saber que naquela casa ninguém ia me mandar sentar no banquinho perto da porta. Pelo menos era o que eu achava. A vida na casa de Dona Jurema foi a primeira vez que eu soube o que era ser tratada como gente. Não estou dizendo que era fácil. O trabalho era pesado. Dona Jurema tinha 3 filhos. Regis, o mais velho, que já estava na escola, Mariinha, uma menina esperta que vivia grudada em mim, e o Tico, o bebê, que chorava de madrugada e precisava de colo a toda hora. Eu acordava cedo, fazia o café da família, arrumava a casa, lavava roupa no tanquinho do quintal, passava com ferro à brasa, cozinhava almoço e janta e dava banho nas crianças antes de dormir. Era rotina cheia e eu caía na cama moída. Mas tinha uma diferença. Uma diferença que mudou tudo. Na hora de comer, Dona Jurema me chamava pelo nome. Me chamava pelo nome, dizia para eu sentar que a comida estava na mesa. E eu sentava. Na mesa. Com prato, com talheres, com copo de vidro. Comia junto com a família, do mesmo feijão, do mesmo arroz, da mesma carne. Ninguém me mandava esperar. Ninguém me punha num canto. Ninguém dizia que eu comia se sobrasse. Nas primeiras vezes, eu fiquei sem jeito. Ficava com a colher parada na mão, olhando para o prato cheio, sem saber como agir. Porque meu corpo estava tão acostumado a esperar que sentar na mesa e se servir parecia errado. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa proibida. Dona Jurema percebeu. Não falou nada na frente das crianças, mas numa noite, depois que os meninos dormiram, ela veio até a cozinha onde eu estava lavando a louça e falou, encostada no batente da porta. Explicou que naquela casa todo mundo comia junto. Que ela não era melhor que eu e que eu não era menos que ninguém. Eu balancei a cabeça que sim, mas por dentro fiquei tremendo. Não de medo, de espanto, porque ninguém em toda a minha vida tinha me dito aquilo. Que eu não era menos. Dona Jurema não era mulher de muito carinho. Não abraçava, não fazia cafuné, não falava coisas doces. Era prática, direta, às vezes seca. Mas era justa. E justiça, para quem passou a vida inteira sendo tratada com injustiça, é uma forma de amor que a gente reconhece na hora. Os meses foram passando e eu fui aprendendo coisas que nunca tinha tido chance de aprender. Dona Jurema me ensinou a cozinhar comida de cidade, arroz soltinho, bife acebolado, pudim de leite que ela fazia nas festas. Me ensinou a passar camisa com vinco direito, a engomar lençol, a arrumar mesa com os talheres do lado certo. Me ensinou a andar de ônibus, a contar troco, a falar com gente estranha sem baixar os olhos. E fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Num sábado à tarde, quando as crianças estavam na casa da avó,
Dona Jurema me chamou na sala e pôs na minha frente um caderno, um lápis e uma cartilha velha de alfabetização que tinha sido do Regis. Perguntou se eu sabia ler. Respondi que não. Garantiu que eu ia aprender. Que toda noite, depois do serviço, ela me ensinava um pouco. Que não era professora, mas sabia o bastante para me ensinar o começo. Eu olhei para aquele caderno como quem olha para a porta que a vida inteira ficou trancada e, de repente, alguém abriu. A mão tremeu quando peguei o lápis. Era grosso, de madeira amarela, com a ponta afiada com canivete. E quando fiz a primeira letra no papel, um A torto, tremido, feio, eu senti os olhos arderem. Não era A de Catarina. Era A de alguma coisa que eu não conseguia explicar. Era o começo de tudo que eu não tive. Olhei para aquela letra torta no papel e pensei nos meus irmãos, que tinham cadernos cheios desde pequenos, que escreviam o nome sem esforço, que liam as placas na venda do seu Tertuliano, enquanto eu ficava do lado fingindo que também entendia. Agora era minha vez. Tarde, sim. Mas era minha vez. As aulas aconteciam toda a noite na mesa da cozinha, depois que a casa sossegava. Dona Jurema sentava do meu lado, com paciência que eu nem sabia que existia em gente daquele tipo, e ia me ensinando letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra. Ba, be, bi, bo, bu, ca, se, si, co, cu. Eu repetia em voz baixa, com medo de errar, e ela corrigia sem impaciência. A primeira palavra que eu li inteira, sozinha, sem ajuda, foi casa. E chorei. Chorei porque ler a palavra casa me fez pensar na minha, na que eu tinha deixado, na que nunca me quis. A saudade era uma coisa estranha. Vinha de repente, sem avisar, num cheiro de fumaça que passava pela janela quando algum vizinho acendia churrasqueira no fim de tarde, ou num grito de criança brincando na rua que me fazia pensar no Valdir. Eu tinha saudade de coisas que me faziam mal. Saudade do cheiro do fogão de lenha de madrugada. Saudade do barulho do vento nas telhas. Saudade do Valdir correndo atrás de mim pelo quintal. Saudade do ribeirão e da pedra lisa onde eu sentava. Saudade até do silêncio do meu pai, que pelo menos era um silêncio que eu conhecia. Mas não tinha saudade do banquinho. Não tinha saudade da frase da minha mãe. Não tinha saudade de esperar sobra. De vez em quando, seu Tertuliano aparecia na cidade e trazia notícia. Contou que meus irmãos estavam bem, que Osvaldo tinha conseguido emprego de ajudante numa oficina mecânica da vila, que Milton continuava estudando e queria ir para a capital, que Sebastião tinha ficado mais calado que nunca, que Valdir perguntava por mim. E de minha mãe, soltou só uma frase, que Isaura não falava no meu nome, que fazia de conta que eu não tinha existido. Eu engoli a dor. Já estava ficando boa nisso. Mas Dona Palmira mandava recado por seu Tertuliano. Bilhetinhos curtos que ela ditava para alguém da vila escrever, porque ela mesma não tinha mão firme para a letra miúda. Dizia: estou bem, estou rezando, estou esperando. E eu sabia que esperar, no vocabulário de Dona Palmira, significava: estou viva e estou aqui quando você precisar. Fui ficando na casa de Dona Jurema. Meses viraram tempo comprido. Eu cresci ali dentro, não só de corpo, que foi ganhando forma de mulher sem que eu percebesse, mas de cabeça. Aprendi a ler, a escrever meu nome com todas as letras, a fazer conta de somar e diminuir. Aprendi que eu podia aprender. E isso, para quem passou a vida ouvindo que mulher não precisava de estudo, era uma revolução silenciosa que acontecia toda noite naquela mesa de cozinha. Eu estava me construindo, tijolo por tijolo, letra por letra, prato por prato servido na mesa onde eu tinha lugar. Mas a vida, que é mestra em não deixar a gente sossegar por muito tempo, estava preparando mais uma surpresa. E essa surpresa tinha nome, tinha rosto, e apareceu num dia de feira com um sorriso torto e um jeito manso de falar que me lembrou, sem eu querer, de alguém. Ele se chamava Mário. Apareceu num dia de sábado na feira da cidade, vendendo farinha de mandioca e polvilho que trazia do sítio do pai. Era homem novo, de mãos grandes e rosto aberto,
com um sorriso de canto de boca que parecia pedir licença antes de aparecer. Tinha a pele morena de sol e os olhos mansos, daqueles que olham para a gente sem pressa e sem julgamento. Eu estava comprando verdura para o almoço de Dona Jurema quando ele me chamou. Me ofereceu um pacote de polvilho, garantindo que estava fresquinho, tinha saído do forno na véspera. Olhei para ele e senti uma coisa estranha no peito. Não era susto, não era medo. Era como se alguma coisa dentro de mim reconhecesse alguma coisa dentro dele, sem explicação. Respondi que não precisava de polvilho, agradeci e saí andando. Mas ele ficou me olhando. Eu senti o olhar dele nas minhas costas até eu virar a esquina. No sábado seguinte, ele estava lá de novo. E no outro. E no outro. Toda semana arrumava um jeito de puxar conversa. Me oferecia a amostra de farinha, perguntava se eu gostava de pamonha, comentava do tempo. Eu respondia pouco, com a cabeça baixa, sem saber o que fazer com aquela atenção. Porque a atenção, para mim, ainda era coisa rara. Cada vez que alguém me notava, meu primeiro instinto era desconfiar. Mas Mário era paciente. Tinha uma paciência de quem planta e espera a chuva sem reclamar. Não forçava, não insistia demais, não aparecia na porta da casa de Dona Jurema sem ser chamado. Só estava ali, na feira, todo sábado, com o mesmo sorriso torto e a mesma voz mansa. Foi Dona Jurema quem me empurrou. Numa noite, enquanto eu lavava a louça, ela encostou no batente da porta com aquele jeito direto dela. Comentou que aquele rapaz da feira era trabalhador e parecia direito, e que eu não deixasse a vida passar por medo. Que medo a gente já tinha tido o bastante. Na semana seguinte, quando Mário me ofereceu um pacote de polvilho de novo, eu aceitei e sorri. E ele sorriu de volta, com o rosto inteiro, não só com o canto da boca. E ali, no meio da feira, entre o barulho dos vendedores gritando preço e o cheiro de pastel fritando na banca do lado, começou uma coisa que ia mudar minha vida pela segunda vez. Mário era filho de sitiante. Não era rico, mas também não passava necessidade. Tinha o 3º ano do ginásio, o que naquela época já era bastante para homem do interior. Sabia ler, sabia escrever, fazia conta de cabeça e tinha uma curiosidade pelo mundo que eu nunca tinha visto em ninguém. Lia jornal velho, que pegava na barbearia da cidade e ficava comentando as notícias como se o mundo inteiro coubesse naquelas páginas amareladas. Quando soube que eu estava aprendendo a ler, os olhos dele brilharam. Comentou que era coisa boa, que mulher que lê muda o destino da família inteira. Aquela frase entrou em mim e nunca mais saiu. Porque era o oposto exato do que minha mãe dizia. Mulher precisa de braço, dizia Isaura. Mulher que lê muda o destino, dizia Mário. E eu, ali no meio, já sabia de qual lado eu queria ficar. A gente namorou devagar, no jeito daquele tempo. Passeio na praça depois da missa, conversa no portão da casa de Dona Jurema com ela vigiando pela janela, sorvete na sorveteria da rua principal nos domingos de sol. Mário nunca me faltou com respeito, nunca me apressou, nunca me fez sentir que eu devia alguma coisa por ele estar ali. E fez uma coisa que eu não esperava. Perguntou sobre a minha família. Eu demorei para contar. Fui soltando aos poucos, como quem desenrola linha de carretel com cuidado para não embolhar. Contei do banquinho, da sopa, da frase, da mãe que não me queria, do pai que ficava calado, dos irmãos que comiam na mesa enquanto eu esperava a sobra. Contei tudo, esperando ver no rosto dele pena ou nojo ou vontade de sair correndo. Mas ele só fez uma coisa. Pegou minha mão e apertou firme. Ele segurou minha mão com força e garantiu que o que tinham feito comigo era errado. Mas que aquilo não me definia. Que eu era muito mais do que o lugar que me deram naquela casa. Casei com Mário quando já era mulher feita. Casamento simples, na igrejinha da cidade, com Dona Jurema de testemunha e os filhos dela jogando arroz na saída. Dona Palmira não pôde vir. Estava com a saúde fraca e a viagem era longa demais. Mas mandou um presente pelo seu tertuliano. Uma toalha de mesa bordada à mão, com flores miúdas de linha colorida e um bilhete que dizia, em letra trêmula ditada por ela:
Agora você tem sua própria mesa, Catarina. Senta nela com orgulho. Eu li aquele bilhete e chorei tanto que Mário achou que eu estava arrependida do casamento. Tive que explicar entre risos e lágrimas que eram lágrimas de uma coisa boa. Uma coisa que eu não sabia ainda como chamar, mas que depois entendi que era gratidão misturada com alívio. A vida com Mário foi boa. Não foi perfeita. Vida nenhuma é. Mas foi boa de um jeito que eu nunca tinha conhecido. A gente foi morar num quartinho alugado perto da feira e ele trabalhava vendendo farinha enquanto eu continuava na casa de Dona Jurema durante o dia. À noite, na mesinha do nosso quarto, eu continuava estudando. Mário sentava do meu lado e me ajudava com as palavras difíceis, com as contas de multiplicar, com a leitura do jornal que ele trazia. E foi Mário quem falou, numa noite qualquer, enquanto eu tentava ler uma notícia sobre uma escola nova que ia abrir na cidade. Achou que eu devia fazer o supletivo, terminar o estudo, que eu tinha cabeça boa e não podia desperdiçar. Eu ri. Achei que era brincadeira. Mulher casada, vinda da roça, sem família, sem dinheiro, voltar a estudar? Parecia conversa de louco. Mas Mário não estava brincando. E nos meses seguintes, ele juntou dinheiro, procurou informação, descobriu que tinha um programa de ensino para adultos na cidade vizinha e me matriculou. Pagou a matrícula com o dinheiro da farinha e me empurrou. Mandou eu ir. Que o que ele não pudesse me dar em ouro, ia me dar em estudo. Que estudo ninguém tirava. Eu fui. Com medo, com vergonha de ser a mais velha da sala, com a mão suando na hora de pegar o lápis. Mas fui. E não parei mais. Terminei o supletivo. Depois fiz um curso de auxiliar de escritório. Depois Mário, que nessa altura já tinha crescido no comércio e aberto uma vendinha própria, pagou minha faculdade. Eu tirei diploma. Tirei carteira de motorista. Fiz coisas que aquela menina sentada no banquinho perto da porta nunca sonhou que fossem possíveis. E cada vez que eu conseguia mais uma coisa, eu pensava na minha mãe. Não com raiva, com uma tristeza mansa de quem entende que aquela mulher perdeu a chance de ver a filha crescer. Perdeu por escolha. E a escolha, essa sim, era dela. Mas a vida, que já tinha me ensinado que nada fica parado para sempre, estava aguardando mais um capítulo, o mais difícil de todos. Aquele que eu achava que nunca ia ter que viver. Passou muito tempo. Tempo de criar raiz, de ter vida própria, de construir uma casa onde cada cômodo tinha a minha marca. Mário e eu nos mudamos para uma casa maior quando o comércio dele cresceu. Tinha varanda com rede, cozinha com fogão de 2 bocas e uma mesa de 6 lugares, onde eu fazia questão de pôr prato para todo mundo que aparecesse. Visita na minha casa nunca saía sem comer. Era uma promessa que eu tinha feito para mim mesma sem perceber. Ninguém ia ficar sem lugar na minha mesa. A vida foi generosa comigo nesses anos. Não rica, mas generosa. Eu trabalhava, estudava, cuidava da casa. Mário era parceiro de verdade, daqueles que lava louça sem ninguém pedir e estende roupa no varal sem achar que está fazendo favor. A gente não teve filhos. Tentamos, mas não veio. Doeu no começo. Doeu bastante. Mas com o tempo a gente entendeu que família se faz de muitos jeitos, e a nossa era feita de nós dois, de amigos que viraram irmãos e de vizinhos que viraram parentes. De vez em quando, notícia da minha família de sangue chegava. Seu Tertuliano já tinha morrido, mas o mundo é pequeno e sempre aparecia alguém que sabia de alguma coisa. Soube que Osvaldo tinha se casado e mudado para a capital, que Milton virou professor numa escola do interior, que Sebastião ficou na roça, cuidando da terra, que Valdir, meu Valdir, o caçulinha, tinha ido trabalhar em São Paulo e nunca mais voltou. De minha mãe, as notícias eram poucas e cada vez mais tristes. Isaura tinha ficado viúva. Seu Geraldo morreu de doença no pulmão, daquelas que pegam quem trabalha a vida inteira na poeira da roça sem proteção nenhuma. Depois de viúva, foi ficando sozinha. Os filhos, aqueles mesmos que comiam na mesa enquanto eu esperava no banquinho, foram embora um por um. Cada um para seu lado, cada um com sua vida, sua esposa, seus problemas. E Isaura ficou naquela casa de pau a pique
que a essa altura já estava caindo aos pedaços. Eu soube disso tudo e senti uma coisa que me envergonhou: satisfação. Uma ponta de satisfação escondida debaixo de camadas de tristeza. Porque a mulher que me negou um prato de sopa agora estava sozinha, sem ninguém para cuidar dela. E a menina que ela mandou sentar no banquinho era a que tinha casa, mesa farta e vida construída com as próprias mãos. Me envergonhei desse sentimento. Pedi perdão a Deus por ter pensado aquilo. Mas não vou mentir para a senhora dizendo que não pensei. Pensei sim. E guardei. Até o dia em que bateram na minha porta. Era fim de tarde. O sol estava descendo atrás do telhado da casa do vizinho e pintava o céu daquela cor de brasa que o cerrado tem quando o tempo está seco. Eu estava na cozinha temperando frango com alho e limão quando ouvi a batida. 3 pancadas fracas na porta da frente, tão fracas que quase não ouvi. Mário estava na venda. Fui sozinha até a porta. Quando abri, vi uma mulher que eu demorei para reconhecer. Era pequena, encurvada, com os cabelos brancos ralos grudados no rosto magro. Usava um vestido escuro que pendia do corpo, como se o corpo tivesse encolhido dentro dele. As mãos tremiam. Os olhos estavam fundos, cercados de olheiras roxas, e tinham uma expressão que eu nunca tinha visto neles antes. Medo. Isaura tinha medo. De mim. A mulher que me fez sentir medo a vida inteira agora estava na minha porta, sentindo medo de mim. Ela me olhou e a boca tremeu antes de conseguir falar. A voz saiu fina, rachada, como galho seco que verga antes de quebrar. Filha, será que eu posso entrar? Eu segurei no batente da porta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu corpo inteiro gelou. O cheiro do frango temperado vinha da cozinha e se misturava com o ar quente da tarde. E por um segundo que durou uma eternidade, eu estava de volta naquela cozinha de pau a pique, com o cheiro da sopa de galinha no ar e a voz da minha mãe dizendo: aprenda a conhecer o seu lugar. A lembrança veio inteira. O banquinho, o prato com restinho de caldo, as lágrimas misturadas com sopa, a fome, a vergonha. Tudo voltou de uma vez, como enchente que arrebenta barragem. Minha mãe ficou esperando, do mesmo jeito que eu esperei tantas vezes na porta daquela cozinha. E sabe o que me veio na cabeça naquele momento? Não foi raiva, não foi vingança. Foi a voz de Dona Palmira, lá de longe, lá de trás, dizendo: vai com força, não com raiva. Que raiva pesa demais nas costas de quem caminha longe. Eu respirei fundo, soltei o batente e abri espaço. Entra, mãe. Isaura entrou devagar, como quem pisa em terreno que não sabe se aguenta o peso. Olhou para a sala com os olhos molhados, olhou para a cozinha, olhou para a mesa. Aquela mesa de 6 lugares com toalha limpa e pratos arrumados. Eu puxei uma cadeira. Senta, mãe. Vou fazer a janta. E fiz. Fiz a janta mais farta que eu podia. Arroz soltinho, feijão gordo, frango assado com batata, salada de tomate com cebola, farofa de manteiga. Pus tudo na mesa, arrumei os pratos, enchi os copos de suco de maracujá e sentei na frente dela. Minha mãe olhou para aquela mesa e chorou. Não era choro de quem pede desculpa. Era choro de quem desmorona. De quem segurou tanto peso por tantos anos que quando finalmente larga, o corpo inteiro cede de uma vez. Ela chorou curvada sobre a mesa, com as mãos cobrindo o rosto, os ombros sacudindo, e eu fiquei ali olhando, com o coração apertado e os olhos ardendo, sem saber se ia aguentar. Aguentei. Esperei ela chorar tudo o que precisava. E quando as lágrimas amainaram e ela levantou o rosto inchado, eu disse: come, mãe. A comida está quente. Ela comeu. Devagar, com as mãos tremendo na colher, com os olhos vermelhos e o nariz escorrendo, comeu tudo que eu servi. E eu fiquei sentada ali, na minha mesa, na minha casa, vendo aquela mulher que me negou comida a vida inteira comer do meu prato até se fartar. E não senti prazer. Não senti vitória. Senti uma tristeza enorme, funda, daquelas que não cabem em palavra nenhuma.
porque a mulher que estava ali na minha frente não era a Isaura forte que gritava e humilhava. Era uma velha cansada, doente, sozinha e arrependida. E o arrependimento dela não apagava a minha dor, mas também não adiantava eu devolver dor com mais dor. Naquela noite, depois que Mário voltou e a gente acomodou minha mãe no quarto de hóspedes, eu saí para a varanda e fiquei sentada na rede olhando as estrelas, e pensei, eu podia ter fechado a porta. Ninguém ia me julgar. Eu tinha todo o direito do mundo de fechar aquela porta na cara dela, mas não fechei. E não foi por bondade, foi por mim. Porque fechar aquela porta ia me prender no banquinho para sempre. E eu já tinha saído de lá fazia tempo demais para voltar. Minha mãe ficou uns dias na minha casa. Não muitos. Ela tinha orgulho demais para ficar dependendo de mim por muito tempo, e eu respeitei isso. A gente achou um jeito. Ela voltou para a casa dela, que a essa altura uma irmã dela, tia Gertrudes, que morava numa cidade perto, se ofereceu para ajudar a cuidar. Mas eu ia visitar. De vez em quando, pegava a estrada e ia até lá, levava comida, remédio, e ficava uma tarde inteira sentada do lado dela, sem precisar dizer muita coisa. Foi numa dessas visitas que aconteceu a conversa que eu esperei a vida inteira. Era tarde mansa. Minha mãe estava sentada numa cadeira de palha na varanda, com uma manta nos ombros. Eu estava do lado, descascando laranja com a faquinha que Dona Palmira me ensinou a usar. Dona Palmira, que já tinha partido fazia uns anos, levando com ela um pedaço grande do meu coração. Minha mãe ficou um tempo olhando para o horizonte, para aquele cerrado imenso que se esticava até onde a vista não alcançava mais. E, de repente, sem eu perguntar nada, começou a falar. Catarina, eu preciso te contar uma coisa que devia ter contado faz muito tempo. Eu parei a faca no meio da laranja. Não respirei. Esperei. Quando eu era moça, disse ela com a voz fraca, mas firme, apareceu um homem na região. Se chamava Jesuíno. Era filho de um tropeiro que passava pela vila levando mercadoria. Rapaz de olho claro e conversa macia. Todo mundo achava ele encantador. Eu também achei. Eu ouvia calada, as mãos apertando a laranja com tanta força que o caldo escorria entre os dedos. Ele me procurava escondido. Dizia que gostava de mim, que ia me levar embora, que ia me dar uma vida melhor. Eu era menina boba, Catarina. Acreditei em tudo. Mas aquele homem não era o que parecia. Ele judiou de mim. Judiou muito. Me tratava bem na frente dos outros e me maltratava quando estava sozinho comigo. Me fazia sentir que eu devia tudo a ele, que sem ele eu não era nada. E eu, com medo e com vergonha, ficava calada. Minha mãe engoliu seco. As mãos dela tremiam no colo. Quando eu descobri que estava esperando filho, ele sumiu. Foi embora com o pai na estrada e nunca mais voltou. Não mandou recado, não perguntou de mim, não quis saber se eu estava viva ou morta. Me deixou com a barriga crescendo e a honra no chão. Meu pai ficou furioso. Me chamou de tudo que é nome. Minha mãe chorou uma semana seguida. E aí apareceu o Geraldo. Rapaz de família pobre, mas de palavra. Aceitou casar comigo mesmo, sabendo que eu carregava filho de outro. Disse que ia criar como seu e que ninguém ia saber. E ninguém soube? Perguntei. E minha voz saiu rouca, como se as palavras tivessem ficado presas por tempo demais na garganta. No começo, não. Mas você nasceu e foi crescendo, Catarina. E o rosto do Jesuíno foi aparecendo no seu, cada dia mais. Os olhos, a boca, o jeito de inclinar a cabeça quando ficava pensando. Eu olhava para você e via ele. Via o homem que me enganou, que judiou de mim, que me largou com a pior vergonha que uma mulher podia carregar naquele tempo. Eu não queria ter engravidado, Catarina, e cada vez que olhava para você, lembrava de tudo que ele me fez. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado da minha mãe e caíam na manta sem que ela fizesse nenhum gesto para limpar. E eu descontei em você. Eu sei que descontei. Cada vez que eu olhava para sua cara e via a cara dele, a raiva voltava. O nojo voltava, a humilhação voltava, e eu não sabia fazer outra coisa senão empurrar você para longe.
porque se você ficava perto, a chaga ardia. E eu não aguentava. Eu estava chorando também. As lágrimas caíam na laranja que eu ainda segurava, misturando o salgado com o doce, igual naquele dia da sopa quando eu era menina. E o Geraldo? Perguntei. Ele sofria com isso? O Geraldo sofria em silêncio. Ele te amava, Catarina. Do jeito calado dele, te amava, mas tinha medo de me enfrentar. Medo de que o segredo estourasse. Então ficava quieto. E o silêncio dele te machucou tanto quanto as minhas palavras. Ficamos as duas em silêncio por um tempo longo. O vento passou pelo terreiro, levantando um pozinho fino de terra vermelha. Uma maritaca gritou no galho da mangueira e saiu voando em direção ao morro. Minha mãe virou para mim e disse, com a voz mais pequena que eu já ouvi sair de uma pessoa: "Me perdoa, Catarina. Eu sei que não tenho direito de pedir. Eu sei que o que eu fiz não tem conserto. Mas eu preciso que você saiba que não era ódio. Nunca foi ódio. Era dor. Uma dor tão grande que eu não cabia dentro dela e sobrava para quem estivesse perto. E quem estava sempre perto era você." Eu coloquei a laranja no chão. Me levantei. E abracei minha mãe. Abracei aquele corpo magro, trêmulo, que cheirava a cânfora e remédio. Abracei a mulher que me negou o colo a vida inteira e senti que, naquele abraço, não era só eu que estava sendo libertada. Era ela também. Minha mãe chorou no meu ombro como eu chorei no ombro de Dona Palmira tantos anos antes. Chorou até não ter mais lágrima, e quando se soltou, me olhou nos olhos e disse: "Você é a mais forte de todos, Catarina." E eu fui cega demais para ver. Naquela tarde, sentamos juntas e rezamos. De mãos dadas, com os olhos fechados, pedimos a Deus que tirasse de dentro da gente tudo que era rancor guardado e mágoa encruada. E quando terminamos, ficou um silêncio limpo. Desses que parecem que o ar ficou mais leve. Minha mãe não veio morar comigo. Ficou na casa dela, cuidada pela tia Gertrudes. Nossos encontros nunca foram fáceis. Tinha muita coisa quebrada entre nós para fingir que estava tudo inteiro. Mas a gente sentava, tomava chá e deixava o tempo ir fazendo o trabalho dele. Ela partiu num dia de manhã cedo, quieta. Tia Gertrudes me avisou que ela foi dormindo, sem sofrimento. Eu agradeci a Deus por isso. E agradeci por ter aberto aquela porta quando ela bateu. Hoje, sentada aqui na minha varanda, com o cheiro de jabuticaba madura entrando pela janela e o som dos passarinhos fazendo festa no quintal, eu olho para trás e vejo aquela menina no banquinho perto da porta. Ela ainda está ali, dentro de mim. Nunca saiu. Mas agora ela não está mais esperando sobra. Ela está sentada na mesa, na cabeceira. Porque a vida me ensinou, do jeito mais duro que existe, que o lugar que os outros te dão não precisa ser o lugar onde você fica. Você pode levantar do banquinho, pode sair pela porta, pode construir sua própria mesa. E quando alguém bater na sua porta, até quem te magoou, você pode abrir. Não porque a dor sumiu, mas porque você ficou maior que ela. Aquele prato de sopa que sobrou para mim naquele dia, ralo, frio, com gosto de lágrima, me ensinou a coisa mais importante que eu sei. Ninguém merece comer de sobra na própria casa. Ninguém. Nem eu, nem a senhora que está me ouvindo, nem nenhuma mulher nesse mundo. E é por isso que toda vez que eu ponho comida na mesa, eu lembro daquela menina e sirvo o prato cheio, sempre cheio, para todo mundo que chegar. Agora me diga, minha querida, se fosse a senhora naquela situação, teria fechado a porta ou teria servido a sopa mesmo com o coração ferido? Obrigada por estar aqui mais um vídeo. Aqui vai um recado do canal Confissões dos Avós para vocês. Vocês são nossa família. Aqui nesse canal a gente compartilha sentimentos vividos, histórias que muita gente guardou por anos sem ter com quem dividir. E somos muito felizes por cada uma que acompanha, que comenta, que compartilha com uma amiga, que volta toda semana para sentar com a gente e ouvir mais uma história. Um grande abraço de todo o coração. Até a próxima. Um abraço da Catarina. Até a próxima.